Fala, meus amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Switch TV. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. E, pessoal, estamos aqui para falar sobre essas finais improváveis da NBA. Uma final que eu tenho certeza que ninguém apostaria. As finais entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Quero falar tudo sobre essas finais, sobre os matchups que eu acho mais interessantes e, obviamente, dar o meu palpite no final do vídeo. Mas antes, aqueles recaditos de sempre. Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixa de ser babaca e se inscreva no canal, meu amigo. É só clicar aqui no botão de inscreva-se, que aí você vai ter acesso a todo o conteúdo sobre a NBA e a todos os vídeos que eu vou fazer. Inclusive, muito vídeo sobre draft e sobre Olimpíadas estão por vir. Então, se inscreve para não perder nada. Deixa o like também, aproveitando que você já vai estar no embalo, já deixa aquele like para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante e mandar para mais gente. E se você quer assistir todos os jogos dessas finais ao vivo, com a qualidade absurdamente alta, você tem que conhecer o NBA League Pass, a principal plataforma de streaming de jogos da NBA. Clicando no link que está aqui na descrição, você vai ter acesso a 7 dias grátis de NBA League Pass. Então, deixa de vacilo e conheça o NBA League Pass. Teste por 7 dias. Se você não gostar, é só você cancelar sem nenhum problema, tá bom? Bom, recados dados, bora falar sobre Bucks e Suns, né? Começando, já dando um recado para quem tá falando, as duas equipes só estão nas finais por conta das lesões, né? O Suns enfrentou um Lakers baleado, Nuggets baleado, Clippers baleado e o Bucks pegou um Nets sem suas principais estrelas e um Hawks com o Trae Young não estando 100%. Pessoal, é verdade, isso aconteceu. Eu não vou dizer que as lesões não interferiram nos dois times. Óbvio que interfere. Quando você enfrenta um Lakers sem ter o Anthony Davis e um LeBron James 100%, fica mais fácil. Você pega um Nuggets sem o Jamal Murray, fica mais fácil. Um Clippers sem Kawhi, fica mais fácil. Da mesma coisa o Bucks, quando você enfrenta um Nets sem ter Kyrie Irving e sem ter James Harden 100%, facilita. Um Hawks que perdeu o Trae Young durante 2 jogos, facilita. Mas isso não pode tirar o mérito dos dois times. Não pode tirar o mérito dos dois times, até porque as duas equipes também lidaram com lesões. O Suns ficou sem o Chris Paul, primeiro por conta da lesão no ombro que ele teve, e segundo por conta dos protocolos de Covid. E o Bucks ficou sem o Giannis por conta do seu joelho e provavelmente vai ficar sem o Giannis durante as finais. É o provável, pelo menos. Então, galera, deixa de bobeira, deixa de ficar colocando só demérito nos dois times e começa a falar dos méritos que ambos têm. O Bucks foi um time muito forte durante toda a temporada regular, foi muito forte, melhorou muito defensivamente e teve um Drew Holiday mostrando para o mundo que ele é um dos 3 melhores defensores da liga hoje. É um cara que consegue sim liderar um time. E o Suns mostrou um estilo de jogo extremamente agressivo, ofensivo, organizado e tá tendo um Chris Paul, um DeAndre Ayton e um Devin Booker jogando muito bem. Então, as duas equipes têm seus méritos. Então, não é uma final só por conta das lesões. Muito pelo contrário, é uma final de duas equipes muito fortes e que com certeza vão fazer uma bela de uma final. Então, deixa de bobeira, vamos desmistificar isso. Bom, falado isso, vamos falar dos matchups dessas finais. Cara, tem muito matchup interessante, mas para mim o mais interessante de todos é o matchup entre Drew Holiday e Chris Paul. Principalmente quando o Chris Paul estiver atacando. Eu tô muito curioso para saber o que o Drew Holiday vai fazer para limitar o Chris Paul, até porque para mim o Chris Paul é a chave para o Suns vencer essa série. O Chris Paul estando bem, conseguindo desenvolver bem o seu jogo e conseguindo colocar o DeAndre Ayton em situações fáceis de cesta, o Suns já consegue largar um pouco na frente do Bucks. Mas o contrário também é válido. O Drew Holiday fazendo uma boa defesa no Chris Paul, limitando um pouco o jogo do CP3 e no ataque sendo tão consistente como ele vem sendo, pode ser um diferencial muito grande para esse Bucks. Então, para mim, o matchup decisivo dessa série é o matchup entre Drew Holiday e Chris Paul. Os dois jogando o ápice de ambos, cara, com certeza vai ser um espetáculo à parte. Mas não é o único. Para mim, o matchup entre Brook Lopes e DeAndre Ayton também vai ser muito decisivo. O Brook Lopes é um cara que ainda não enfrentou
um pivô tão móvel e tão habilidoso como o DeAndre Ayton ainda. Já o Ayton já vem de jogos enfrentando Anthony Davis, enfrentando Nikola Jokic. Então, acredito que o Ayton se provou mais do que o Brook Lopes. Mas o Brook Lopes é um cara que o Ayton ainda também, talvez, não tenha enfrentado um jogador tão forte e ao mesmo tempo tão bom espaçando o quadro. Ele enfrentou o Jokic, mas o Jokic estava totalmente desmotivado naquela série. Isso ficou nítido. E o Brook Lopes é um cara que, apesar de tudo, é um cara que bota energia, é um cara que quer jogar, é um cara forte, intenso. Talvez não tão intenso quanto outros jogadores, mas ele é intenso. Então, vai ser muito interessante ver isso. O Brook Lopes, para mim, vai ter mais dificuldade do que o Ayton. Mas o Brook Lopes tem muitas qualidades, que se forem bem exploradas, pode ser algo muito importante para essa série. O Brook Lopes vai ser de suma importância para esse Bucks. Temos o matchup Chris Middleton e Devin Booker também, mas nesse, para mim, o Devin Booker leva um pouco mais de vantagem, porque apesar do Chris Middleton ser um bom defensor, o Devin Booker tá numa fase muito boa, né? Tudo tá dando certo pro Devin Booker. Já o Chris Middleton, ele sofre com um problema muito grave, que para mim é o que torna ele um jogador tão questionado, um jogador tão criticado, que é a sua inconsistência. O Chris Middleton é o tipo de jogador que numa mesma série de playoffs, ele pode ter um jogo de 5 pontos e um jogo de 40 pontos. Ele é esse tipo de inconstância. Já o Devin Booker não, dificilmente ele fica abaixo da casa dos 20 pontos. E quando ele explode, é para 40, 45. Então, os playoffs do Devin Booker mostraram que ele é sim a parte mais forte desse matchup contra o Chris Middleton. Mas as explosões que o Chris Middleton tem são realmente impressionantes. Um cara que consegue, num quarto, fazer 23 pontos e 13 seguidos. O Devin Booker ainda não fez isso. O Devin Booker teve grandes jogos, mas nenhuma explosão nesse nível. Então vai ser interessante ver esse matchup, mas eu vejo o Devin Booker com mais vantagem. Temos também o matchup explosivo entre os reis da bagunça, né, PJ Tucker e Jay Crowder, né? Provavelmente os dois vão marcar ambos, então vai ser interessante. Com certeza vai ter briga, isso eu não tenho a menor sombra de dúvidas, mas vai ser bem legal, vai ser um belo entretenimento. Gente, pra mim vai ser uma final muito disputada, muito disputada. Se tivesse o Giannis Antetokounmpo, talvez o Bucks, talvez não, com toda certeza o Bucks chegaria muito mais forte e talvez eu colocasse o Bucks como favorito com o Giannis. Sem ele, eu vejo o Phoenix tendo larga vantagem, até porque é um time que tá jogando muito bem desde o começo dos playoffs. O Bucks oscilou muito durante esses playoffs, teve jogos muito bons e jogos extremamente ruins, principalmente contra o Brooklyn Nets. E contra o Hawks também teve jogos bem ruins. Então eu vejo a consistência do Phoenix fazendo muita diferença. E outra, o Phoenix tá com seu time inteiro. Tá com o Chris Paul totalmente recuperado. Depois do último jogo, ele mostrou que ele tá recuperado. Devin Booker muito bem, DeAndre Ayton muito bem, Michael Bridges muito bem, Cameron Payne vindo muito bem do banco. Então, é um time muito forte. Tem o Monty Williams, que já se mostrou muito melhor em playoff do que o Mike Budenholzer, que é um cara que não sabe fazer ajustes de playoffs. Eu sou um grande crítico do Budenholzer, eu consigo admitir que ele tem momentos onde ele faz a diferença, ele fez total diferença no último jogo contra o Hawks, ele foi muito importante, mas ele é um cara muito inconsistente, é um cara que comete muitos erros. Já o Monty Williams, para mim ele pode ter cometido um erro ou outro na série contra o Clippers, mas nada tão grave. E é um cara que sabe explorar muito bem o seu adversário. Então, talvez a consistência do Phoenix vai me fazer colocar o Phoenix Suns como favorito nessa série. E principalmente, a ausência de Antetokounmpo faz total diferença pro Bucks. Eu não acho impossível o Bucks vencer. Muito pelo contrário, é um time coletivamente muito forte. Tem um Drew Holiday muito bem, que pode fazer diferença na defesa contra o Chris Paul. E tem um Chris Middleton, se conseguir, por algum milagre, ser consistente nessa série, fazer toda a diferença. Mas eu vejo o Phoenix sendo um time mais confiável e um time mais pronto para vencer essa série do que o Bucks. Então, o meu palpite seria o Phoenix Suns vencendo o Milwaukee em 6 jogos, né? Fazendo um 4-2 em cima do Milwaukee. Para mim seria muito legal e seria muito simbólico o Chris Paul sendo campeão da NBA e mais ainda se ele for o MVP das finais, apesar de eu talvez acreditar que se o Suns for campeão, talvez o Devin Booker faça mais diferença por não ter um marcador tão bom quanto o Chris Paul terá. Mas seria muito legal o Chris Paul ganhando também o MVP das finais. Mas essa é a minha opinião. Para mim o Suns vence em 6 jogos, mas eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que vai vencer essas finais? Phoenix Suns ou Milwaukee Bucks?
Deixa aqui nos comentários, que é muito importante. E aproveitando, né, se você curtiu o conteúdo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Como eu já disse no começo do vídeo, é muito importante você se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais é isso, minha gente. Me sigam nas redes sociais, @SujTVBR, tanto no Instagram como no Twitter. Lá a gente consegue ter uma interação muito maior, então me sigam lá. E é isso, minha gente. Vamos acompanhar essas finais. Pra quem tá meio desanimado porque não é a final que queria ver o Nets contra o Lakers ou o Nets contra um Clippers, o Sixers nas finais, gente, é uma final muito boa. É uma final muito competitiva. Talvez não seja tão atrativa quanto as outras, mas com certeza vai ter um nível de basquete muito alto. E vai ser muito legal ver esses dois times improváveis disputando esse título da NBA. Então, assistam, recomendo muito, assistam, que eu tenho certeza que vai ser uma final muito legal de se ver. E um abraço, minha gente, tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo aqui no canal, hein? Tchau, tchau.